Prontinho, ao vivo. Perfeito. Então, boa tarde. Aqui estamos, Maurício, do programa Flori Participa, com a vereadora Ingrid, e fico muito feliz de aceitar o meu convite para a entrevista, né? Então, estamos aqui no começo do teu mandato, né? Então, esse programa que eu faço é com entrevistas com pessoas que eu entendo serem importantes para a participação pública na cidade, né? E essa representatividade também é um símbolo importante para você, né? Bom, pode-se iniciar também a tua fala, se quiser, com uma breve apresentação de como é que foi para a senhora chegar a esse ponto aqui nessa representação na Câmara, por favor. Sim, boa tarde, Maurício, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu venho de uma liderança formada, construída no movimento sindical. Já tinha atuações no movimento estudantil, porém nada organizado. Quando eu me formo, começo a dar aula, eu conheço alguns professores que participam de movimento sindical e sou convidada a participar também desse movimento sindical, lutando pelos direitos da categoria de educadores no estado de Santa Catarina, e sou convidada para ser cabeça de chapa numa eleição, né? E nessa eleição a nossa chapa ganha, e durante 3 anos exerci como coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Rede Estadual de Santa Catarina, o maior sindicato do estado que a gente tem. E dentro desse sindicato também ele aglutina as escolas indígenas. Que legal. Então deu para atuar quem eu era e, né, a minha profissão que eu tinha escolhido. Ah, que bacana. Então começo por ali. Sei. Dali, depois, em 2018, eu sou convidada a ser candidata a governadora do estado, no meu último ano de mandato dentro do sindicato. E eu fui a primeira mulher indígena a concorrer ao cargo de governadora aqui no estado de Santa Catarina. Fizemos 9.956 votos em 232 municípios, de 295. Então, dali, começo a me interessar por esse meio. Eu saio da eleição de 2018 bem fortalecida, pude ser candidata, eu era mãe solo. Uau. E pude ter um amparo também das pessoas que construíram comigo, então eu saio inteira, né, daquela eleição, pronta para que, se houvesse outros convites, outros desafios, eu estaria à disposição. Né? Então, dali, continuei minha jornada no movimento sindical, construindo os movimentos sociais, e tenho a minha atuação dentro da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Eu sou uma mulher semente que tem a função de articular dentro dos movimentos sociais, com movimentos sindicais, e também no legislativo. E também, claro, também no executivo, quando há necessidade. Sim, uau. Que bacana sentir essa tua conexão da parte de educadora com a parte da etnia que vem tão ancestralmente, né? Quando eu também cheguei a dar algumas aulas, eu sempre procurei lembrar, peraí, gente, a história não começou em 1500, né? Vamos pensar um pouco mais criticamente, né? Agora, aqui em Florianópolis, especialmente, quer dizer, no Brasil inteiro, eu sou de São Paulo, né? Me mudei para Floripa faz alguns anos. Não sei se aqui é mais comum ou menos encontrar representantes do povo indígena ou não. Onde que a gente consegue encontrar essas pessoas? Bom, eu também quase se encontro pessoas de origem japonesa também, né? Mas é tão raro assim como eu percebo? Ou é uma abstração minha? Como funciona isso? Hoje a gente já tem, em média, 1.700 indígenas registrados pelo IBGE, aqui, mediante a última pesquisa em 2022, em Florianópolis. Né? Esses indígenas estão onde? Estão em vários diversos locais. Sim. Porque muitas vezes, infelizmente ainda, pelo preconceito, pela discriminação, as pessoas esperam encontrar os indígenas de cocar, com as suas pinturas. A gente gostaria muito, mas o mundo mudou, as pessoas mudaram também, então os nossos adereços, as nossas roupas tradicionais, a gente usa mais em eventos como o Acampamento Terra Livre em Brasília, alguns eventos que a gente elenca como especial, trazer, né, os específicos, né, da nossa cultura, assim, que faz esse resgate, que reforça quem a gente é, mas a gente não está usando não significa também que a gente não é. Né? Mas a gente está na universidade, a gente está nos serviços públicos, a gente está nos equipamentos de saúde, e a gente está em diversos bairros por aqui. Sim. Ou seja, na verdade, claro, não tem como
representar apenas esses indígenas que faz parte. Sim. Claro que tem também trocentos povos indígenas, né? Se quiser também falar um pouco sobre qual que é o teu povo especificamente, a gente conhecer um pouco também é legal. Mas, para mim, especialmente, quando eu conheço pessoas que vêm dessa ancestralidade brasileira, eu, como vegetariano, com essa conexão profunda com a natureza, também me sinto, de algum modo, conectado, ainda que, claro, eu saiba que são maneiras diferentes de interagir com a natureza, né? Pode falar um pouco sobre como você vê esse movimento ambientalista de hoje, movimento vegano, em conexão com o teu trabalho que você desenvolve hoje? Claro. Então, eu sou do povo Sateré-Maué, é o povo que produz o Guaraná. Nós Uau. Estamos no Baixo Amazonas, né? E tem Sateré-Maué espalhado por todo o país, fora do país, atuando em diversas áreas. A gente é o povo irmão do povo Guarani, a gente é do mesmo tronco linguístico, né? Do Tupi-Guarani. E a nossa relação com a questão ambiental, ela é muito de filho com mãe, né? Então, a gente tem uma ligação muito forte e que tudo que acontece com a natureza, a gente reconhece que ataca o nosso corpo, o território, né? Que é como nós nos enxergamos, um corpo que faz parte de todo a terra, que é a nossa mãe. A nossa relação com os animais também é com essa relação de irmandade. Quando você bem traz, né? A gente não chega nem a 2.000 indígenas na cidade, né? Mas de que forma, né, que a gente vai atuar, não só atuando com um olhar para nosso povo, que também é preciso, porque tem as necessidades também, mas hoje eu já respondi essa pergunta também, então fica até mais fácil interagir, porque a minha eleição, ela se reflete muito sobre as pessoas que têm, primeiro, uma responsabilidade com a questão ambiental, que têm interesse pela pauta, que têm um reconhecimento pelos povos originários do país e que também tem uma esperança que essa saída vai ser apresentada pelos povos indígenas do Brasil, como já é referenciada pela Organização das Nações Unidas, para barrar a crise climática, né? Então, claro que quando a gente está falando sobre a questão do veganismo, os modos de produção, a gente tem muitas críticas a esse sistema capitalista, que tudo que produz é visado no lucro. E, claro, com isso, a nossa natureza sofre, os nossos animais sofrem, o meio de reprodução são meios muito agressivos, mas dentro dos povos indígenas, a gente tem uma diversidade muito grande. Tem povos que são veganos por natureza. Sério? Sim. Eu não sabia disso. Tem povos que não consomem carne. E tem povos que consomem carne esporadicamente, tá, né? Dependendo do tempo, do período celebrativo, de alguma forma, mas cada um tem uma forma específica. Hoje, os povos indígenas, eles não caçam muito devido também todo o avanço da destruição, do desmatamento. Então, acaba que, infelizmente, a gente consome mais coisas que vêm do mercado hoje do que da própria natureza, né? Mas se tem uma consciência de que você não deve se alimentar mais do que é necessário e também respeitar essa diversidade, essa reprodução que deve seguir, né, um equilíbrio e que hoje, infelizmente, com tudo isso que eu falei para você, não é mais possível. Eu defendo. Eu não sou vegana, eu sou uma pessoa que consome muito pouco, assim, carne vermelha. Eu tenho algumas necessidades de consumir, eu sou uma pessoa PCD com fibromialgia, né? Então, algumas reposições eu necessito, mas eu tenho um pensamento muito crítico, como eu te falei, nesses meios de produção, que a gente sabe que são muito violentos, principalmente da carne vermelha. Mas, por exemplo, eu também entrevistei o colega do pessoal, o Camazão, né, recentemente, e ele, acho que é o único vegano, realmente, vereador aqui na Câmara, né? Apoiaria, por exemplo, um projeto que incentivasse, por exemplo, algumas segundas sem carne nas escolas, por exemplo, nesse sentido, de incentivar pelo menos um pensamento mais crítico na sociedade por meio aqui da Câmara dos Vereadores, como é? Olha, eu não vou ser hipócrita contigo, porque assim, a carne vermelha nem chega nas escolas, né? E quando a gente está falando de escolas, a gente também fala de muitas crianças que só têm aquela alimentação, né? Então, eu acredito que se a gente tem que olhar a raiz do problema, né? E, claro, a educação é um meio onde a gente pode influenciar e avançar em muitos sentidos, mas também a gente precisa enxergar quem são essas pessoas, né? Então,
eu não posso fazer isso sem realmente um amparo técnico e um amparo social. Agora mesmo teremos um simpósio da Sociedade Vegetariana Brasileira, que vai ter trocentos nutricionistas vegetarianos falando sobre como a gente pode ter essa saúde muito bem feita com a alimentação vegetariana. Então, tudo bem, não quero avançar nessa parte, se não é a tua pauta, tudo bem, só para a gente esclarecer. Eu sou uma pessoa que tive apoio, né, de vários veganos, vegetarianos, e, para mim, todo projeto de lei ele tem que ter um estudo muito bem responsável, né, para que a gente possa, de fato, ter um impacto que vá melhorar a vida das pessoas, dos animais, do meio ambiente, né, porque tudo está interligado. Dá para conversar. Sempre, eu sou uma pessoa que a minha vida inteira dialoguei, e eu sou mãe de 3, então eu estou sempre negociando, sempre dialogando. Ótimo. Né, e sempre o que for bem para a sociedade, o que vai oferecer de impacto melhor, eu acredito que é sempre positivo. Sim. Mas quando eu acredito muito que o debate do veganismo a gente deve ir muito mais profundo. Como eu te falei, a educação ele é um meio, mas o cerne mesmo do problema, ele está principalmente para onde que vai essa carne, né? Porque a maioria dessa carne que é produzida no nosso país, ela não vem para alimentação das pessoas que vivem no nosso país, né? Vai muito para fora. Claro. E esse consumo desenfreado de fora incentiva totalmente essa violência na forma de produção aqui dos nossos animais. Então, acho que a gente tem que bater muito forte nesses meios de produção e, claro, incentivar. Eu sou uma pessoa entusiasta do ômega 3. E, para mim, eu venho de uma criação de comer muito peixe, né, de me alimentar de peixe. Então, muito na minha casa, a gente se alimenta muito dessa alimentação, né, de carnes brancas. Então, eu acredito que a gente deve valorizar mais, sabe, as alimentações que a gente tem. E claro, quem tem a necessidade de se alimentar dessas, porque tem vários quesitos, né, Maurício, quando a gente vai falar, por isso que eu te falo, eu faço contigo. É preciso fazer um estudo muito técnico, mas eu respeito muito quem traz e quem está fazendo essa pesquisa, e eu acho que ela é super válida para a gente trazer, até para que a gente possa mudar a forma de pensamento das pessoas. Após esse simpósio da SBD sobre alimentação vegetariana, a gente pode até trazer para vocês um relatório a respeito dessa segurança, viabilidade, né? Enfim. Bom, tentando logo finalizar, já que tem compromisso em breve, né? Eu entendo que nesse processo da política que você foi entrando, né, muitos embates aconteceram, muitos conflitos, e eu mesmo estou iniciando também nessa trajetória. Agora eu me mudei para o Correio Grande, né, e entrei na associação, o Conselho Comunitário do Correio Grande. Tem alguns aqui na cidade, né, nem conhecia. E acabei de descobrir ontem que eu fui expulso pela diretora, pela presidente e pelo vice-presidente com acusações falsas, né. Fiquei bastante boquiaberto, dando sangue para a associação. Enfim, não sei se passou por coisas parecidas, não sei, se é bastante... Como é que funciona como lidar com esses conflitos e agressões que podem acontecer, se são tão frequentes assim no mundo político, macro ou micro também, que se pode falar para as pessoas que tentam participar, mas têm dificuldades como eu. Sim, né? A gente tem um pensamento, um olhar enquanto mulheres indígenas, que é preciso reflorestar mentes e corações. E na política a gente precisa avançar com isso de uma forma muito urgente, porque a gente encontra muitas perseguições quando a gente está atuando em prol do coletivo, né? E, infelizmente, em Florianópolis, especificamente, a gente tem muitos grupos que já fazem isso historicamente, né? Que tem um domínio na cidade e que se acham donos da cidade. Então, é muito importante que a gente continue reforçando a importância dos conselhos comunitários, mas de forma democrática, né? Assim como tudo que a gente realiza na nossa vida, né? Precisa ter diálogo, precisa ter disposição para construir de forma coletiva, democrática, e a gente precisa avançar numa reconstrução desses conselhos, né? Para que exatamente não possa acontecer isso e para que haja realmente uma participação efetiva, né, das pessoas que vivem nos bairros, que tragam as demandas e que esse conselho ele seja uma ponte para que possa facilitar o trabalho do legislativo e que as demandas da população em cada região também possam chegar com facilidade. Então, com certeza, eu não sou favorável, né, à expulsão de nenhum membro. Eu acho que o diálogo sempre é favorável, as divergências sempre vão existir e elas são necessárias para que a gente possa construir e avançar até a gente chegar numa concordância para que a gente possa ter efetivamente uma qualidade de vida nos bairros, né? Então,
me solidarizo contigo e, assim, eu, em todos os espaços que eu atuei, eu acredito que não pode ter uma ação monocrática, né? Do presidente decidir o que vai acontecer. Eu acho que sempre tem que haver um consenso e realmente apresentar provas de que, de fato, você está burlando algo que é decidido coletivamente. Se isso não aconteceu, para mim, isso não passa de uma autoridade, como, infelizmente, eu enfrentei em lugar de trabalho, em local como esse, né, e em outros diversos locais. Mas eu não desisti, não vou desistir, porque eu acredito, né, que é possível construir um outro tipo de sociedade e realmente com muito diálogo para que a gente possa avançar. Ou seja, dá o exemplo da resiliência, né? Sim. Ter a noção de que, ok, esse contato com as pessoas, essa interação em rede vai ser frequentemente desafiante, mas respira fundo, descansa um pouco, respira fundo e levanta de novo, né? Enfim. Sim, sempre. Bom, são 12h05, 12h06, temos que encerrar logo, eu sei, né? Então, vamos tentar encerrar essa conversa com 2 pontos, talvez. Então, como se está dando, nesse teu início de mandato aqui, na Câmara dos Vereadores, o teu diálogo versus embate com os colegas, né, vereadores, né? Sabemos que as divergências são muito fortes e pesadas, né? E também se existe alguma espécie de continuidade ou não do que, a princípio, eu vi da sua antecessora, digamos, que também era indígena, Cíntia, por exemplo, que era mandata coletiva. Existe alguma diferença forte entre vocês? Ou tem algo semelhante? Ou, enfim, é algo superficial demais ter visto, são indígenas, então pronto, né? Não sei. É ignorância minha. Quem sou eu para dizer quem é indígena ou não, né? Quem diz isso é o povo. Tá. Mas eu posso falar de ti do meu mandato, para ti do meu mandato, né? O meu mandato, ele é um mandato voltado à pauta das mulheres, à pauta da questão climática e uma pauta de políticas de cuidado, né? Que passa por toda a questão dos direitos humanos, na qual a gente é muito voltado a atender os direitos das mulheres. Eu estou como presidente da Comissão das Mulheres, dos Direitos das Mulheres, né, e da Igualdade de Gênero. Também faço parte da Comissão do Meio Ambiente e da Comissão também permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, as minhas pautas, claro, que passa, né, por todas as defesas que o pessoal vem fazendo, né, dos povos indígenas, questões climáticas, questões de mulheres também. Então, é um mandato que dá sequência às pautas do partido, né, para que a gente possa, de fato, avançar junto com a nossa bancada, né, que foi renovada aqui e que dá continuidade com o nosso mais experiente, que é o vereador Afrânio, né? Então, a gente tem se esforçado, se fortalecido. As diferenças, tanto aqui como no Congresso Nacional, onde eu tive o prazer também de trabalhar com a nossa primeira deputada indígena, deputada federal de Minas Gerais, Célia Jacriabá, que também dá continuidade aos trabalhos que a deputada Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena eleita no Congresso Federal, vem fazendo, reforçando esses direitos, né, nacionais. E aqui o embate, no meu ponto de vista, por todas as coisas que eu já vi, já presenciei, estão tranquilos. Uau. Nunca nada surpreendente do que a gente já esperava, né, com uma bancada de extrema-direita que a gente tem, apesar de termos muitos outros vereadores que eram de outros partidos, há um respeito à minha pessoa, há um diálogo, a gente tem conseguido avançar. Eu acredito que são quase 60 dias de trabalho, aqui já são praticamente 60 dias, a gente tem apresentado bastante projetos de lei, justamente com todas essas pautas que a gente vem levantando desde o período da campanha eleitoral, né, e que a gente dá sequência. Então, aqui o meu papel é cumprir com excelência um mandato que é do PSOL, né, o partido ao qual eu escolhi construir, qual eu construo e tenho disponibilizado para avançar, para crescer, não só municipalmente, mas também estadualmente e nacionalmente, como é a proposta do PSOL, que é um partido de todas as lutas e que tem muito ainda a oferecer para a sociedade, como realmente alternativa para que a gente possa avançar num projeto que quer oferecer um país, um município, um estado e estados melhores, né, para a população que vem sofrendo diariamente. Perfeito, muito obrigado, viu? Bom, a gente tem que encerrar agora, né? Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Se quiser dar palavras finais para as pessoas
gostam de você, gostam das tuas ideais. Pode encerrar, então. Tá certo. Não, acho que o meu pedido, conversando com a população, sempre né, não desistam, né, dos seus ideais, dos seus sonhos, da esperança, né, que é importante que toda a pessoa entenda o seu papel enquanto cidadão e que possam contribuir junto com nós, mulheres indígenas que estão ocupando o parlamento, seja no município, no estado ou em âmbito federal, em diversos cargos que nós estamos nos colocando, para que a gente possa reforçar a importância de reflorestar mentes e corações para que, de fato, a gente possa apresentar um projeto de cura dessa terra. Muito obrigado. Pronto.